Muito bem. Dissemos outras vezes que a alma é para nós supraconsciente. Vibra em uma zona de nossa psique da qual não somos conscientes, embora possamos sentir seus contínuos influxos e vislumbrá-la de quando em quando. O eu comum é inconsciente da luta travada entre as energias superiores, supraconsciente, espirituais e as energias da personalidade. Sente apenas o mal-estar, os distúrbios, os sofrimentos decorrentes desta luta. O despertar da alma é uma transformação radical na existência do homem, um renascimento, uma reorientação para outras metas mais amplas e impessoais. As forças pessoais rebelam-se contra essa mudança, que significa, em certo sentido, sua submissão a uma vontade mais alta e mais potente. Eis porque ocorre o conflito e a crise, cujos sintomas são, com frequência, muito semelhantes àqueles dos distúrbios nevróticos. Olha que interessante. As forças pessoais rebelam-se contra essa mudança, que significa, em certo sentido, sua submissão a uma vontade mais alta e mais potente. As forças pessoais são inferiores, né? Essas manifestações da crise espiritual são muito análogas a alguns dos sintomas da neurastenia e da psicastenia. Uma das características destas moléstias é justamente a perda da função do real, como a denomina Pierre Janet. Outra característica é a despersonalização. A semelhança é acrescida do fato de muitas vezes a crise produzir também sintomas físicos, tais como esgotamento, tensão nervosa, insônia e diversos distúrbios digestivos, circulatórios e etc. Entretanto, uma vez que os distúrbios propriamente ditos se somam, ainda crises morais, intelectuais, desinteresse pela vida, busca de algo mais profundo, do verdadeiro significado da existência, pode-se frequentemente perceber que se trata de uma crise que precede o despertar espiritual. A pessoa não satisfaz mais com o mesmismo. O mesmismo para ela já está sendo enfadonho. Ela quer algo mais. Entre os psicanalistas, Frankl intuiu como causa das nevroses esse conflito entre a parte mais elevada espiritual do homem e sua parte inferior, limitada e egoísta. Diz ele em seu livro Teoria e Terapia da Neurose, que no homem é inerente um anseio de significado, ou seja, a necessidade de dar à vida um significado, uma finalidade mais elevada. Se tal exigência não for satisfeita, surgirá uma aguda sensação de malogro, de futilidade, de desespero, a que ele chama de frustração existencial. Não tem nem dúvida. Nós vivemos hoje em dia com quantas frustrações existenciais. A pessoa não encontra motivação para a sua existência. Ela acha que a vida não tem sentido, não faz sentido.
se a água tocar para lá, ela vai, se a água tocar para cá, ela vai também. Não tem tirocínio, né? Jung, como já mencionamos em outro capítulo, também intui no homem a exigência religiosa, a necessidade de encontrar dentro de si a imagem de Deus, o centro do ser, por ele chamado Selbst. Vocês viram que eu citei no começo que ela coloca a parte espiritual também no estudo? Por quê? Porque Jung era altamente espiritualista. Ele tinha um traço do espiritismo por causa de sua mãe, mas ele era totalmente espiritualista. E na realidade é assim, há um momento no processo de desenvolvimento do homem no qual o supraconsciente, que é a região intermediária entre o reino humano e o reino espiritual, começa a fazer sentir sua imperiosa influência, iniciando-se, então, as crises e conflitos cujo caráter, entretanto, é evolutivo e progressivo. Esses, uma vez compreendidos e solucionados, conduzem o homem a novas fases de maturação e de abertura e levam-no a encontrar seu verdadeiro eu, o reflexo de Deus nele. Robert Assayoli descreve também no texto Crise dello... Eu não vou conseguir ler, está escrito em Crise dello sviluppo spirituale dell'uomo. Outros conflitos em crise. Ele relata 5 crises que o Dr. Avatar faz questão de frisar, como por exemplo, primeira, crises que precedem o despertar espiritual. Primeiro. Segundo, não em uma ordem crescente, viu? Em uma ordem numérica. Crises produzidas pelo despertar espiritual. Que precedem é o primeiro, o despertar espiritual. Segundo, produzidas pelo despertar espiritual. Terceiro, reações ao despertar espiritual. Quarto, as fases do processo de transmutação. Quinto, a noite escura da alma. Não é necessário nos determos nessas classificações, uma vez que estão descritas na obra acima citada, que é essa obra de Assayoli, de Robert Assayoli. Né? Foram mencionados apenas para confirmar o que foi dito no início do capítulo, ou seja, que nem sempre os distúrbios, mal-estares e desarmonias físicas e psíquicas que nos afligem devem ser considerados sintomas negativos, constituindo frequentemente, pelo contrário, sinal de progresso e maturação. Isso não quer dizer, porém, que devamos permanecer passivos e inertes diante deles, mas procurar saná-los, superá-los, com confiança e otimismo, com ânimo sereno e pleno de esperança. Tal procedimento poderá parecer difícil a quem esteja sujeito aos sofrimentos e conflitos psíquicos, encontrando-se justamente no centro da crise e da perturbação. Saber a causa do próprio sofrimento auxilia bastante e desenvolve pouco a pouco em nós mesmos o senso de desidentificação
de destaque, de objetividade, aquele senso do espectador dito em capítulos atrás, ao qual tantas referências já foram feitas nos livros espirituais, e que é um centro de consciência imóvel e firme, fonte de força inexaurível e de luz, por meio do qual podemos resolver todos os nossos problemas interiores, nossas lutas e crises com calma e serenidade. É necessário ter sempre presente que no processo de formação e reorganização psíquica não podem deixar de existir dificuldades e problemas que, entretanto, serão resolvidos se nos apoiarmos na força que há em nós, que é a alma. Nós não ficaremos de forma alguma sem passar por apertos, dificuldades, porque perder sempre dói, entende? Principalmente quando nós ainda nos encontramos adormecidos, mas nós vamos chegar lá. Muito obrigado, até a próxima vez.